Hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre a família, o tema de hoje é pais e filhos, uma relação que não se pode quebrar. Que relação é essa, irmãos, que nós não podemos quebrar entre nós e os nossos filhos? A relação que nós podemos quebrar é a comunicação, é o diálogo. Isso é muito importante para nós e os nossos filhos. E para poder descrever essa relação de diálogo, de comunicação entre nós e os nossos filhos, eu vou fazer uma comparação com uma corda, fazer uma analogia com uma corda. A corda, ela tem só utilidade. A utilidade dela é tão fundamental, porque imagine se essa corda vinha se romper. Os danos vai ser muito grande. Imagine um alpinista que usa a corda para subir uma montanha. Imagine você pular de um bungee jump e essa corda vir se romper. O dano vai ser muito grande. Então, a comunicação, o diálogo, irmãos, é uma coisa fundamental para o sucesso de qualquer relação. Não importa se é relação de trabalho ou relação de pais e filhos. Tá? Esse é fundamental, a comunicação, para ter esse sucesso. Tá? É através da comunicação, do diálogo, que os filhos chegam em nós e nos mostram as dúvidas deles, os conflitos, o que está atrapalhando. Então, esse diálogo tem que ser o tempo todo aberto com seus filhos. Tá? Infelizmente, hoje nós vemos algumas famílias destruturadas, ou até mesmo famílias sendo desfeitas por falta de diálogo, por falta de comunicação. Recentemente, irmãos, lá em São Paulo foi feita uma pesquisa e esses pesquisadores perguntaram para os pais em que fase da vida, em que momento, em que idade que esse diálogo, essa conversa com seu filho tem que acontecer. E a maioria dos pais disseram que esse diálogo tem que começar na adolescência, que é a fase dos perigos que rodeiam os filhos. Mas os médicos, os psicólogos, os psicoterapeutas falam que o momento ideal para começar a comunicação, começar o diálogo com o seu filho, é na infância, é no começo da vida dele. É onde ele mais precisa entender e aprender, não é na adolescência. Então, você começa desde a infância, quando ele é pequeno ainda, começa a conversar com eles, explicar, a ensinar a palavra do Senhor. Então, a hora que ele chegar na fase da adolescência, que ele se deparar com as dificuldades da vida, ele vai ter subsídios para conseguir sair dessas dificuldades. Então, é no começo da vida, é na infância, não na adolescência. Amém, irmãos? Esse relacionamento afetivo, essa comunicação entre pais e filhos é de extrema, mas muita extrema importância para a formação da personalidade do seu filho. Nós pais, nós podemos deixar marcas positivas através da comunicação, através do diálogo, ou deixar marcas negativas para a formação do caráter do nosso filho, deixando de conversar com eles, deixando de fazer esse relacionamento afetivo com seu filho. Então, essa falta de relacionamento afetivo, essa falta de diálogo, de comunicação, é um primeiro passo para o seu filho começar a ter um comportamento agressivo, um comportamento rebelde. Então, posso te dizer que o diálogo é o remédio para a doença. O diálogo é uma vacina que imuniza qualquer problema. Então, o diálogo é essencial, a comunicação é essencial entre pais e filhos. Infelizmente, hoje, na correria do dia a dia, os afazeres cotidianos, a busca do sucesso profissional, da busca do sucesso financeiro. Hoje, na sociedade pós-moderna, aparecem 3 tipos de pais. Por que eu digo pais? Porque hoje, logo depois da pandemia, tivemos vários desempregos e muitas mães chefe de família, não só os pais. Às vezes os pais estão desempregados e a mãe são chefe de famílias. Então, por isso que eu cito pais e não o pai.
mas sim os dois são responsáveis. Tá? Então, os primeiros pais, a primeira pai que a gente vê são os pais ausentes. Tá? Esse tipo de pai é aquele que não tem tempo para família, não tem tempo para o filho, ele está sempre com a agenda cheia, não tem tempo para nada. Ele está sempre ocupado com alguma coisa e sua meta de vida é alcançar o sucesso financeiro, é não deixar faltar nada para a família. Só que ele esquece da comunicação, do relacionamento afetivo com o seu filho. E seu filho, se ele não tem esse contato com o pai, esse relacionamento, onde será que ele vai buscar abrigo? Nas drogas, tá? No álcool e muitas outras coisas aí que o mundo oferece para ele. Então, a gente tem que ficar muito atento. A gente não pode ser esse pai ausente. Tem que estar sempre junto com eles. Contar uma história para vocês de um pai e um filho. Interessante. O filho, ele ficava todo tempo pedindo pro pai, pai, eu queria brincar com você, eu queria jogar bola, conversa comigo. E esse pai era esse pai aqui, ó, ausente. Tá? Ah, filho, agora não tenho tempo. Não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu não posso. E esse filho ficava triste. Todo dia perguntava pro pai, pai, não posso, agora não posso, tenho que trabalhar. Aí um dia esse filho chegou pro pai e falou assim, ô pai, quanto você ganha por hora? Aí o pai falou assim, R$ 50, filho. Aí passou os dias, o filho juntou esse dinheiro, chegou pro pai e falou assim, ó, pai, tá aqui, ó. Aí o pai falou, eu tinha esquecido, né? O pai falou, que isso, filho? Que esses R$ 50 aí? Aí ele falou assim, o pai, R$ 50 é para mim comprar uma hora sua. Eu quero uma hora para mim brincar com você, para mim conversar com você. Então, é difícil, né? Imagine chegar numa situação dessa. É uma história que pode ser realidade. Então, vossos pais, nós que somos pais, não deixe que aconteça isso. É muito triste essa história. Segundo pai, o pai super protetor. Esse pai é diferente do primeiro, que era ausente. Esse ele fica o tempo todo presente, extremamente presente. Ele é super protetor. Só que ele sufoca o filho. Ele inibe a liberdade do filho, não deixa que o filho viva a vida dele. Então também é errado, também é ruim. E esse pai, ele não enxerga os erros do filho. Ele nunca disciplina o filho. Ele toda hora passa a mão na cabeça do filho. Ele acha que o filho dele não fez nada de errado, não faz nada de errado, e ele não disciplina seu filho. Tá? E a gente tem aprendido, e a Bíblia nos mostra, que às vezes é preciso disciplinar seu filho. É preciso. Lá em Provérbios 29:15 fala assim, ó, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Então, se for preciso, a gente precisa disciplinar, precisa corrigir, precisa educar o filho. E o terceiro pai é o pai agressivo. Esse pai agressivo, ele usa a forma de corrigir, de ensinar o seu filho com agressão verbal ou até mesmo agressão física. Eu acabei de falar agora da disciplina que a Bíblia nos ensina, mas assim, existe uma diferença entre a agressão e a disciplina. Tá? A agressão, ela gera revolta, e a disciplina, ela gera conduta. Então, a diferença é muito grande, é muito grande. Então, também não podemos ser esse pai agressivo. E esse pai agressivo, da mesma forma que o primeiro, o ausente, o filho, ele vai buscar abrigo aonde? Se ele tiver um pai agressivo, se ele tiver um pai ausente, mesma coisa. Ele vai buscar na droga, ele vai buscar no álcool, porque ele tenta ter um diálogo com o pai, com os pais, e o que ele tem? Só sabe bater, agredir verbalmente ou não dar atenção. Então, infelizmente, ele vai buscar nisso, vai buscar na droga, vai buscar no álcool, vai atrás de gangues, armas e etc. As coisas erradas da vida. Para a gente finalizar, eu sempre falo,
Eu sei que é difícil criar um filho. É muito difícil, não é fácil. Mas nós temos os deveres, nós pais temos os deveres de ajudar nossos filhos, a instruí-los, a educá-los. Se precisar disciplinar, discipline, tá? Mas é nosso dever. A gente está criando filho é para salvação e não é para destruição. Então, nós precisamos ficar sempre atento a ajudar nossos filhos. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês.